Você sabia que a sua nota nos cadernos do Enem não dependem exclusivamente do número de acertos das questões? Eu me chamo Ricardinho, sou professor de Biologia há mais de 12 anos e quero explicar para vocês como funciona o cálculo da nota do Enem. Vem comigo. Minha galera, para o cálculo da nota do Enem, o Enem ele usa 3 grandes parâmetros. Primeiro, o grau de discriminação das questões, o grau de dificuldade das questões e o que eles chamam mais ou menos de controle de acerto casual, que na verdade é uma estratégia para diminuir a bonificação de quem acerta casualmente, que é popularmente o que a gente chama de chute. O cara chutou a questão e acertou. Todos esses 3 parâmetros estão relacionados com o que a gente chama de TRI, Teoria de Resposta ao Item. E vale muito para o Enem um aspecto de linearidade dos seus acertos. Aquele aluno que acertou um grande número de questões fáceis, um pouco menos de questões médias e ainda um pouco menos de questão difícil. Esse seria um quadro de acertos ideal assim, para uma boa nota do Enem. Se o aluno, por exemplo, ele acerta 30 questões num caderno de 45, mas ele acerta mais questões classificadas como difíceis e médias do que questões fáceis, provavelmente isso fica um pouquinho estranho para o TRI. E aí, as questões com grau de dificuldade maior, elas vão ter uma pontuação diminuída para esse candidato. Então, o Enem usa muito um critério que a gente chama de linearidade, tá? Consistência no acerto. Ele espera que a quantidade de questões acertadas no seu caderno obedeçam esse critério de ser um número maior de questões fáceis, um número um pouco menor de questões médias e, por último, as questões difíceis. E dessa forma, galera, eu consigo mostrar aqui na tabela para vocês que, vejam que nesse caso, o aluno ele pode ter acertado 35 questões e ter uma nota maior do que quem acertou 36, por exemplo. Porque, na verdade, a sua nota não é exatamente o número de questões que você acerta. Depende mais ou menos desse padrão de acerto, entendeu? Dessa consistência de acerto, dessa linearidade. Por isso que a gente coloca faixas. Essas são as faixas do caderno de Ciência da Natureza na última prova do Enem. Então, quem acertou 37 questões teve essa nota variando, quem acertou 40. Então, a gente não consegue dar uma nota absoluta porque tem essa variação por conta do TRI. Minha galera, uma outra coisa também que é muito importante. Às vezes a gente acredita que a nota de cada caderno ela varia de 0 a 1000, e isso não é verdade. Isso acontece só para redação. Redação está fora desse meu comentário. Mas, por exemplo, Ciência da Natureza mesmo, é um caderno em que a gente tem uma diferença muito pequena entre a menor e a maior nota. A gente chama isso de proeficiência. É uma proficiência um pouco mais baixa quando comparada, por exemplo, com a proeficiência do caderno de matemática. O caderno de matemática tem uma grande variação. Isso significa que se você for bem no caderno de matemática, você vai conseguir ter um distanciamento da maioria dos concorrentes por conta dessa proeficiência ser maior. Beleza, galera. Então, vamos entender aqui que nem sempre parte do 0 e vai até 1000, tá ok? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Você está se preparando para o Enem. Você não sabe, na hora de construir o seu estudo semanal, quais são as disciplinas que você tem que colocar uma carga maior de estudos. Professor, como eu determino essa carga horária de estudo de cada disciplina? Olha, galera, primeiramente, você vai elencar, primeiro que você tem que estudar tudo. Tudo é importante, ponto. Agora, um segundo aspecto dentro disso. Você já tem um curso em mente. Ah, professor, eu quero fazer direito. Quem vai fazer direito sabe que tem um grande peso o caderno de humanidades. Professor, eu quero fazer medicina. Quem for fazer medicina, aí eu vou perguntar assim, ó, isso serve também para os outros cursos. Você que vai fazer medicina, você quer fazer medicina em qual universidade? Você quer utilizar a nota do Enem para o ingresso de qual universidade? Professor, eu quero ingressar na Universidade Federal da Bahia. Aí eu vou mostrar para vocês exatamente agora como está o quadro
de pesos para medicina na Universidade Federal da Bahia, utilizando a nota do Enem lá no SISU. Vejam vocês que o caderno de Ciências da Natureza tem peso 4. Ele vale o dobro do caderno de matemática. Professor, mas sempre me disseram que matemática é o mais importante dos cadernos, matemática e redação para quem vai fazer medicina. Depende da universidade que você for cursar. O caderno de naturais na UFBA, para quem é da área de biológicas, área de saúde, tem peso 4. Aí eu tenho a prova de redação com peso 3, humanidades com peso 3 e matemática tem peso 2. Agora tem uma coisa, matemática é uma disciplina só, com 45 questões. Ciências da natureza são 3 disciplinas que totalizam as 45. E aí você tem que se dedicar igualmente a biologia, química e física. Não adianta você ir bem em biologia e errar química, física, por exemplo, porque o caderno é um só. Inclusive, algumas habilidades daquele caderno, num ano pode vir numa questão de física, no outro ano numa questão de biologia. Nem sempre eu tenho habilidades que são restritas a uma dessas três disciplinas. Bom, galera, e o que eu quero falar para vocês com relação a isso? O peso é muito importante na hora de você montar o seu planejamento de estudo. Dê prioridade às disciplinas que têm um maior peso na universidade que você quer entrar. Segunda coisa, dê prioridade naqueles conteúdos que você tem mais dificuldade. Então, além de peso, a gente tem também aí o grau de dificuldade. Se você tem muita dificuldade, por exemplo, em ondas, fenômenos ondulatórios, a gente tem uma habilidade no caderno de Ciências da Natureza que fala sobre ondas. E a priori você já pensa, isso vem tudo sempre como questão de física. Vem muita questão de física mesmo, mas tem ano que vem questão de fotossíntese, uma questão de biologia, ou uma questão de visão, tudo isso tem a ver com ondas. Então, processo ondulatório lá, fenômeno ondulatório, isso tem relação demais com o caderno da natureza, porque tem muita recorrência. Então, se você tem dificuldade e o assunto que você tem dificuldade é muito recorrente, isso é mais um motivo para você, no seu planejamento de estudo semanal, conferir um tempo maior de horas para aquelas disciplinas e para esses conteúdos. Então, na hora de eu escolher e de escalonar o meu planejamento de estudo, eu vou colocar no início do dia as disciplinas que têm maior peso e os conteúdos dessa disciplina que eu tenho mais dificuldade e que são mais recorrentes no Enem. Sabe por quê? Você vai fazer um planejamento de estudo que você vai estudar, tipo assim, 6 horas por dia. Mas eu posso ser sincero, nem sempre você vai conseguir cumprir o último horário do dia. Então, aquela disciplina que você colocou por último, às vezes ela não vai ter a mesma sequência de estudos. Por isso que você vai elencar para você estudar primeiro, ao longo do dia, quando você está descansado, com energia, aqueles conteúdos que são mais recorrentes, que você tem mais dificuldade e principalmente das disciplinas que têm maior peso na universidade e o curso que você vai ingressar. Pessoal, eu queria falar muito mais aqui sobre Enem para vocês e convido a vocês que querem saber mais, que querem uma orientação individualizada, a fazer o meu curso super intensivo de biologia que vai começar na semana que vem. É um curso que eu vou resolver todas as últimas questões do Enem dos últimos 10 anos. A gente vai resolver as provas do Enem, eu vou separar por alguns assuntos importantes e a gente vai aplicar teoria junto com a questão, a gente vai ter atendimento individualizado para eu poder ver o perfil, o que vocês querem fazer, para eu poder ajudar em estratégias na prova nos 2 dias do Enem. Então, eu acho que é um curso bacana para a reta final, tá? Um curso de tiro mais curto, são 12 semanas. E para a galera que está no meu grupo do Telegram, eu estou com uma campanha de pré-venda aí que ele está custando só R$ 199. Então, assim, um olhar especial para esse período de pandemia, acho que é mais do que necessário. E tem um desconto ainda mais aí para a galera que já convive no grupo do Telegram, que é gratuito. É só você clicar no link da minha bio e fazer parte. Quem tiver interesse no curso ou quem tiver dúvida com qualquer outro aspecto do Enem, manda uma mensagem para mim, tá certo? Galera, um beijo, vai na fé, valeu!